Estamos na Red Zone, seus loucos por futebol americano. Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje, depois do último vídeo? Aqui estamos para mais informações e agora para trazer o resultado do jogo entre Detroit Lions e Kansas City Chiefs, ocorrido ontem, quinta-feira, 7 de setembro, feriado aqui para nós no Brasil. E que teve vamos dizer assim, uma surpresa. Talvez para alguns nem tanto, talvez para outros uma surpresa gigantesca, mas um resultado que eu até esperava. Inclusive lá no Twitter eu dei meu palpite que ia ser 35-28 para os Lions, e aconteceu de ser 21-20, menos pontos, menor a diferença, mas deu Lions. Então, se você assistiu o jogo e quer ter um pouquinho mais dessas informações agora com vocês, vem com a gente, solta a vinheta! Então vamos começar falando que o jogo foi um jogo truncado, bem defensivo, as duas defesas tiveram bastante trabalho, mas das que tiveram mais trabalho, a que sofreu um pouco mais foi justamente a dos Chiefs. Não, foi a dos Lions mesmo. Os Lions tiveram mais dificuldades de parar o ataque de Kansas City. Justamente porque eles conseguiram sofrer 20 pontos, enquanto a defesa dos Chiefs levaram apenas 14. Aí você fala assim, peraí, como assim? Foi 21? Foram 3 touchdowns? Como foi que levaram só 14? Pois é, um dos touchdowns foi uma pick six anotada por Brian Branch, já no terceiro quarto. Se aquele drive dos Chiefs resulta em pontuação, já ia ser 21-7. Ia ficar muito mais complicado dos Lions reverterem o placar, o que mostra o quanto a defesa foi importante para a vitória do time de Detroit. Mesmo assim, nós tivemos algumas, características relativas ao primeiro jogo da temporada. Aparentam dois times que estavam um pouco nervosos, podemos dizer assim. Os Chiefs porque estavam lá mostrando a faixa de campeão, o banner de campeão do Super Bowl 57, e os Lions porque estavam jogando em Kansas City depois de muitos anos. Então, no início, aparentou um nervosismo gigantesco, principalmente por parte da linha ofensiva e, consequentemente, por parte de Jared Goff, que sofreu para conectar seus primeiros passes e para vencer os primeiros downs, resultando em 2 punts, 2 three and outs seguidos do ataque de Detroit Lions, mas no terceiro parece que deram uma acalmada, parecia que ia degringolar, foram para um punch no terceiro drive e um fake punch enganou a defesa a defesa de special teams dos Chiefs, e eles conseguiram um avanço na quarta descida para 1 ou 2 jardas, não me recordo agora exatamente, esqueci de anotar esse número, não é que falha minha, mas foi um fake punch que deu certo. E a partir desse fake punch, uns errinhos aqui, uns errinhos ali, o nível de acerto foi muito maior, a ponto do drive ser encerrado com um touchdown. Um touchdown marcado por Amon-Ra St. Brown, o único touchdown aéreo do time de Detroit. Depois disso, os Chiefs tiveram uma sentada também, deram uma acalmada nos ânimos, e responderam no segundo quarto em alto nível, justamente com 2 touchdowns lançados por Patrick Mahomes. O primeiro foi anotado pelo wide receiver Rashee Rice, novato, que apesar desse TD não teve números assim tão espetaculares. Foram ao todo aí de Rashee Rice 3 de 5 passes, 3 passes recebidos de 5 alvos, e apenas 29 jardas e o TD anotado na Red Zone. O segundo TD já foi fruto de uma falha grotesca do ataque dos Lions, resultando de um punch numa tentativa de terceira descida, num passe de screen que resultou num punch recuperado pela defesa dos Chiefs e cujo drive foi encerrado com um touchdown anotado pelo tight end Blake Bell, que também teve números bem baixos. Foram 2 passes recebidos de 3 alvos, apenas 12 jardas e o touchdown anotado lá na Red Zone. O primeiro tempo terminou com vantagem de 14-7 para os Chiefs, e no retorno os Chiefs receberam a bola e tentaram muito.
Então, os Chiefs fizeram apenas mais 6 pontos, sendo 2 field goals anotados por Harrison Butker. O problema é que, antes do primeiro field goal, que aconteceu ainda no terceiro quarto, o Mahomes foi interceptado em um dos drops de Kadarius Toney, um dos 4 drops que Kadarius Toney anotou nesse jogo. Foi um jogo feio, né? Muitos passes bons do Mahomes dropados pelos seus recebedores. Então o problema em si não foi nem a pressão em cima do Mahomes, que foi feita muito bem pela linha defensiva dos Lions, inclusive por Aiden Hudson, que foi um dos destaques do jogo defensivo dos Lions. Mas numa dessas pressões, Mahomes conseguiu tirar um passe da cartola, Kadarius Toney não conseguiu segurar e foi interceptado por Brian Branch, que retornou para o touchdown, empatando o jogo em 14-14. Se esse drive dos Chiefs fosse vitorioso, ia abrir já seus 21-7, ia ficar mais difícil, como eu já falei. Mas essa interceptação do Brian Branch trouxe nova vida. Mesmo assim, ainda vai demorar um bom tempo para que conseguisse um novo touchdown, né, o time dos Lions. E é depois desse TD de retorno que vai acontecer o primeiro field goal do Butker. Vira para o quarto, o Butker faz mais um field goal. E por fim, detalhe, esse último field goal foi também por causa de um drop que com certeza ia resultar em touchdown, ou pelo menos no mínimo ia ser uma primeira descida e uma primeira para gol na linha de 1 jarda de distância da endzone. Só que aí acabou virando um field goal 20-14 e por fim o último grande drive dos Lions, já acontecendo ali na segunda metade do último quarto, vai resultar no touchdown corrido de David Montgomery. E eles devolvem a bola com muito tempo para o Mahomes conseguir fazer pontuação, seja em field goals, seja em touchdowns. Para ser mais preciso, Mahomes ia ter mais 7 minutos para conseguir fazer o tempo correr, chegar lá pelo menos na red zone e conseguir o field goal, ou conseguir o touchdown, que seria o prego final no caixão para os Lions, caso isso acontecesse. Depois de 2 minutos nesse drive, mais um punch, os Chiefs devolveram a bola para os Lions e mais uma vez os Lions teriam a chance de tentar se aproximar de zerar o relógio e deixar os Chiefs amargando a derrota na primeira semana e no jogo inaugural da faixa de campeão. O curioso é que Dan Campbell não foi feliz nas chamadas desse drive quando recebeu a bola de volta dos Chiefs. E foram 3 tentativas de corrida para tentar avançar as 10 jardas e não deu certo. Primeiro, teve um falso start, e aí recua algumas jardas. E nessa primeira para 15, Jahmyr Gibbs fez um ótimo trabalho recebendo a bola e correndo bem. Só que aí na quarta tentativa, em vez de continuar com tentar corrida pelo meio com o Montgomery, como seria o mais indicado, ele acabou chamando uma tentativa de passe, que foi muito bem bloqueado. A defesa se mostrou muito ali bem ajustada para essa jogada e os Chiefs fecharam as portas para os Lions. E aí foi turnover on downs. E aí dessa vez eram mais uns 4 ou 5 minutos aí para que os Chiefs conseguissem fechar aí o placar com a possível vitória. Mas não foi o que aconteceu. Para variar, né? Como eu falei, Kadarius Toney tinha comido uma pipoquinha antes do jogo, a mão estava engordurada e estava ali deslizando a bola e ele não conseguia segurar de jeito nenhum. E depois de mais um drop na conta do Toney, contando aí com mais um hold e um bom trabalho de CJ Gardner-Johnson pressionando o ataque, numa 4ª-para-20 de forma estranha, faltando aí 3 minutos mais ou menos, o Reed chamou uma 4ª-para-25, chamou um passe. Não deu certo. Mais uma vez foi ali turnover on down, só que dessa vez contra os Chiefs a favor dos Lions. E aí tinha mais 2 minutos para os Lions fecharem a conta e decretar a vitória para o time de Detroit. E foi justamente o que aconteceu. O Detroit conseguiu avançar as primeiras 10 jardas, o relógio foi zerando e fizeram a formação da vitória para encerrar o jogo em 21-20. Surpresa! Não era de se esperar uma surpresa tão grande, até porque Goff teve sempre bons jogos contra o Mahomes. Mas
apesar de tudo, mesmo sendo o primeiro jogo, esperava-se um pouco mais dos ataques. Algumas chamadas duvidosas dos dois lados. No caso dos Chiefs, não foram tantas chamadas duvidosas, mas foram seus recebedores dropando demais as bolas, o que causou prejuízo para o ataque, mantendo a defesa mais tempo no campo, e a defesa que fica muito tempo no campo cansa um pouco mais do que a defesa adversária. Não creio que foi esse o caso de cansaço da defesa dos Chiefs, mas sim o problema com o ataque que não conseguiu segurar a bola. Já o ataque dos Lions, mesmo com os erros que aconteceram, foram mais efetivos nos acertos tanto de passes quanto de corridas. Inclusive, os Lions tiveram mais jardas totais do que os Chiefs, e dessas jardas totais, 250 foram aéreas e 118 foram terrestres. Um touchdown aéreo, um touchdown terrestre, e nós tivemos essa vitória com um touchdown de retorno, uma pick six da defesa. Destaque para Jahmyr Gibbs, novato, que correu muito bem com a bola. Poderia ter sido mais usado, sim, primeira escolha de draft. A gente espera um pouco mais de presença em campo, mas a gente também leva em consideração, porque ser novato tem suas peculiaridades na NFL e alguns técnicos preferem não arriscar tanto com seus novatos, mesmo sendo ele de primeira rodada. E também Aidan Hudson, que deu um trabalho gigantesco para a linha ofensiva dos Chiefs. E só não sacou o Patrick Mahomes porque, querendo ou não, a linha ofensiva dos Chiefs ainda deram um jeito de atrasar o máximo possível o Aidan Hudson, mas ele foi o terror dessa linha ofensiva e também de alguns dos principais erros do Patrick Mahomes. Já do outro lado, nós temos destaque para Marquez Valdes-Scantling, que foi o wide receiver, assim, perfeito no jogo, 2 recepções de 2 alvos para 48 jardas, apesar de os touchdowns terem sido marcados por Rashee Rice e Blake Bell. Destaque no jogo corrido ficou com o próprio Patrick Mahomes, com 6 corridas para 45 jardas e uma média de 7,5 jardas por corrida. O que, vamos dizer que sim, que deveria ser visto como uma vergonha pelos running backs do time. Tanto Isaiah Pacheco, que foi o running back com maior número de corridas, 8 para 23 jardas, e o Clyde Edwards-Helaire, que correu 6 vezes para 22 jardas. Um jogo corrido fraco dos seus running backs, obrigando de certa forma o Patrick Mahomes a ser o corredor com mais jardas e maior média também de corridas, levando a gente a pensar da seguinte forma: da mesma forma que Josh Allen sofre por conta da falta de jogo corrido lá em Buffalo, uma hora ou outra o Patrick Mahomes vai começar a sofrer por conta dessa falta de jogo corrido em Kansas City. Ele é excelente, ele tira cada coelho da cartola, cada jogada que ele consegue desenvolver para improvisar quando necessário, mas vai chegar uma hora que essa conta vai pesar. Vai chegar uma hora que essa comissão técnica com Reid, Matt Nagy, vai ter que desenvolver um jogo corrido muito melhor. E se não conseguir com os atuais running backs, vão ter que dar um jeito de buscar no mercado alguém que esteja ali parado, como o Kareem Hunt, que também talvez não traga muita coisa para os Chiefs, mas já agrega muita coisa aí na divisão da posse de bola para o jogo corrido, que pode aliviar a situação aí do Mahomes também. Facilita inclusive o uso de play actions, porque a defesa acaba caindo na tentativa de jogo terrestre e leva a bola nas costas para o jogo aéreo. Então, está na hora da comissão técnica de Kansas City Chiefs rever a questão do jogo aéreo e tentar melhorar isso para que desafogue um pouco também o Patrick Mahomes, evitando que ele corra mais. Então, está na hora de repensar isso. É lógico, tem que se valorizar muito também a coragem de Dan Campbell, que às vezes parece ser assim, às vezes parece que ele faz chamada muito fora da caixinha, a gente às vezes não consegue entender o que ele está pensando. Ele é um técnico que não inspira tanta confiança, mas que dá pra gente, vamos assim, exaltar a coragem dele na chamada de algumas jogadas que a gente considera por vezes duvidosas, mas que sempre acaba surtindo algum efeito positivo para o time. Então, se você gostou do vídeo, se você gostou do jogo, se você assistiu o jogo, deixe seu comentário aqui na aba de comentários para dizer o que você achou do jogo, o que você achou de cada um dos nomes falados aqui. Se você tem alguma outra sugestão de nomes desse jogo que a gente deveria ter tratado aqui e eu acabei esquecendo, vamos conversar através da nossa aba de comentários. Fiquem com Deus, vamos embora para mais um touchdown. Valeu!